Na antecâmara de mais uma semana, este é um vídeo extremamente importante. Quero partilhar aqui um gráfico absolutamente assustador. Vou ter de falar sobre ele. Aqui é um gráfico que tem um padrão que já se repetiu 3 vezes na história da Bitcoin e de cada vez que ele aconteceu, não foram boas notícias para Bitcoin. Será que vai acontecer desta feita da mesma maneira? Vamos ter de falar sobre isso. Vou ter de falar sobre Bitcoin, Ethereum, tudo aquilo que se tem estado a passar no Médio Oriente durante o fim de semana e todas as coisas que é preciso preparar-nos ao longo desta semana, que vai ser uma semana cheia de volatilidade, portanto razões não te vão faltar para ficares por aí desde o início até ao fim. Bem-vindo, sou o Duarte, trago aqui vídeos diários em português sobre criptomoedas com o objetivo de te ajudar a navegar estas águas turbulentas dos mercados de cripto. Se estás no canal pela primeira vez, fico muito contente que assim seja, que tenhas finalmente vindo aqui parar. Sugiro que subscrevas, atives as notificações desde já, porque por um lado não custa nada, é uma forma praticamente sem esforço de ajudares aqui o canal a crescer, e por outro, isso também te torna automaticamente elegível para seres o vencedor ou a vencedora da promoção que temos a decorrer aqui no canal, em que estamos a oferecer $100 em cripto por semana até atingirmos a meta dos 10 mil subscritores. Meta é essa que, uma vez atingida, vai ser um marco histórico para nós, pois a partir desse momento ficará garantida a nossa autossuficiência, e como ainda falta algum tempo até lá chegarmos, pelo menos presumo que assim seja, estamos aqui a pouco menos de meio caminho, isso apenas vai significar que terão todos amplas oportunidades em serem os premiados com esses tais $100 semanais. Para participar é muito fácil, basta subscrever, ativar as notificações tal como disse, e depois aí em baixo na secção de comentários deixares a tua opinião ou um comentário acerca daquilo de que se falou no vídeo que estiveres a comentar, ou ainda uma resposta às várias questões que também vou lançando para o ar nos vídeos que trago diariamente aqui ao canal. Juntamente com isso deves deixar o teu endereço da rede Arbitrum, o SDC, que é absolutamente indispensável para te conseguirmos enviar os fundos em caso de vitória. E agora sim, com estas formalidades fora do caminho, entramos naquilo que realmente nos importa, começando aqui, como é hábito, por olhar em primeiro lugar para Bitcoin, e a verdade é que nas últimas 4, 8 horas não se passou assim nada de super interessante. Vimos aqui Bitcoin a andar de lado. Uma coisa que aconteceu foi termos registado agora oficialmente, se olharmos para esta estrutura aqui, registámos um novo low comparado com este anterior aqui. Portanto, podemos ainda argumentar que esta tendência ainda está intacta se virmos aqui um movimento desta natureza, mas a verdade é que as coisas estão um pouco preocupantes aqui no curto prazo para Bitcoin. Eu continuo a achar que ao longo deste ano, mais perto do fim do ano, Bitcoin, depois do verão, a Bitcoin vai começar a recuperar a distância, digamos assim, para o resto dos mercados. Vai registrar preços mais altos, vamos eventualmente registrar um máximo histórico, mas por agora temos de nos cingir aos factos, e o facto é que Bitcoin parece pesada, especialmente se olharmos para o resto dos mercados, nomeadamente os mercados tradicionais. Também já vou falar sobre isso dentro de um pouco, estão aqui também com um mau aspecto. Temos de nos preparar para mais ação de preços negativa aqui. Se olharmos para Ethereum, mesma coisa, Ethereum tentou aqui ficar acima dos 1920, 1925, Solana tentou aqui um movimento para cima, vimos uma tentativa de movimento para cima, mas estamos agora a ver um recuo, 3 velas verdes consecutivas, e tal como mencionei ainda agora, a chave de tudo isto é os mercados tradicionais. Olhando aqui para o SP500, temos esta trendline esta trendline que é a linha na areia, tal como venho dizendo aqui nos últimos dias, um nível de suporte extremamente forte, contudo, perdendo este nível, então muito potencialmente podemos ver aqui um movimento acelerado para baixo no SP500. Há aqui uma série de coisas que aconteceram ao longo do fim de semana, e a partir do momento em que abre o mercado de futuros no domingo, portanto hoje à noite vamos ver uma reação dos mercados. Amanhã, claro, será a reação mais pronunciada quando abrirem as bolsas propriamente ditas. Mas na sexta-feira já assistimos a um fecho preocupante aqui, abaixo deste nível chave aos 6.775, mais coisa menos coisa. Portanto, já aconteceu, e isto sinaliza aqui fraqueza nos mercados tradicionais. Se olharmos para títulos individuais, por exemplo, a Nvidia, que é a maior empresa do mundo no que diz respeito à capitalização de mercado,
pode-se ver que está também um pouco pesada. Se olharmos aqui para o intervalo semanal, esta consolidação, mas quer dizer, de cada vez que aqui assistimos a um pump, é exatamente como tem acontecido em Bitcoin. Estamos a ver aqui muita pressão de venda, as pessoas estão a aproveitar esse pump para sair, para fechar as suas posições, para sair do mercado eventualmente, e é claro que a pergunta que se coloca é: será que o setor aqui da inteligência artificial está sobreaquecido? Portanto, até para o mercado tradicional as coisas estão aqui preocupantes. Será que isto significa que vou mudar alguma coisa no que diz respeito às minhas trades? Bem, tendo em conta que estou a utilizar as estratégias de trading, ainda estão abertas. O último lote aqui, apesar de termos visto o preço, ou estarmos a ver o preço aqui abaixo do preço de entrada, estão ainda em lucro por causa da volatilidade, aliás, por causa do trabalho do algoritmo que, ao comprar no caminho para baixo e tirar o lucro no caminho para cima, vai bloqueando lucros aqui na grelha. Absolutamente fantástico. É isto precisamente que é suposto fazer, mas ao longo desta próxima semana, a partir do momento em que vejamos a abertura dos mercados na segunda, eu acho que vão se apresentar muitas oportunidades por causa de toda a volatilidade que vamos ver durante a semana, tal como mencionei há pouco. Temos, claro, aqui continuamente a volatilidade continua a sair do conflito do Médio Oriente. Na quarta-feira temos o índice de preços do consumidor e depois sexta-feira uma série de pontos de dados importantes, incluindo o índice de preços subjacente, a medida preferida do Fed da inflação, e tudo isto vai contribuir aqui com volatilidade ao longo da semana e, portanto, agora é um mercado de traders, por assim dizer, o que é o ambiente ótimo para as estratégias de trading, mas também para trades individuais. Eu, a partir da manhã, vou começar a olhar aqui, à procura como um falcão destas oportunidades e vou, como é óbvio, partilhar tudo aqui no canal e fazer entrar nessas trades aqui na ToBit. Com efeito, vou aproveitar a oportunidade para dizer, se quiseres utilizar estas estratégias de trading, é fácil, desce até à descrição deste vídeo. Sugiro vivamente que comeces por assistir aos vídeos cujos links podes encontrar no topo, que é para ficares a perceber tudo aquilo que está implicado na operação destas estratégias, destes bots, e também já agora na operação com alavancagem nos mercados cripto, porque é claro que os bots são alavancados. Depois de o teres feito, registas-te na Pionex, que no meio de todas as coisas que te está, todos os bónus que te está a oferecer neste preciso momento, ainda te dá acesso a uma posição da Nvidia no valor de $350, uma posição num bot de futuros, de grelha de futuros. Depois segues os links, portanto aproveitas os bónus todos que possas aproveitar neste preciso momento e repara que eu agora, e depois tens aqui os links para estas estratégias em que estão mais focadas, criptos e também ativos do sistema financeiro tradicional, com destaque agora para a estratégia ou bot em petróleo. Há 3, 4 dias atrás eu abri uma posição e isto é incrível, 71%. Eu acho que amanhã, quando virmos a abertura dos mercados, muito provavelmente estará aos 100% por causa de tudo o que está a passar no Médio Oriente. É claro que o Estreito de Hormuz ainda está fechado e, portanto, será importante monitorizar esta situação, e é claro que vou continuar a atualizar-te em relação a todas estas coisas. Falando agora mais especificamente sobre a ToBit, está um link na descrição deste vídeo também, uma campanha de boas-vindas com $50 absolutamente grátis, utilizando com alavancagem, sei lá, 50 vezes dá uma posição de $2.500 apenas por te registares. É fantástico, aproveita esta oportunidade, e se és um trader que costuma operar com uma posição maior, então tens aqui um desconto ou um bónus de 10% do teu depósito, que é absolutamente incrível. Eu não me parece que tenha que alguma vez, eu não me lembro de ter visto alguma vez uma corretora oferecer estas condições. Portanto, um depósito de 20 mil euros, por exemplo, vai-te dar, ou 20 mil dólares, vai-te dar $2.000 de bónus, e depois podes utilizar. A única coisa que tens de fazer é deixar lá esse dinheiro durante 24 horas e depois recebes o bónus que com o qual podes operar até 20 vezes de alavancagem. Portanto, $2.000 com 10 vezes seria 20 mil, uma posição de 20 mil, vezes 20, então são $40.000, uma posição, portanto, espetacular. Assegura-te que segues o link para aproveitares estas condições antes que se esgote, porque eu acho que isso também está limitado no tempo e na quantidade. A descrição estará, o link estará na descrição deste vídeo. Assegura-te que aproveitas tudo aquilo que te está a ser oferecido neste preciso momento.
Vamos continuar falando aqui sobre ouro. Eu acho que o ouro e também o petróleo e a prata vão ser ativos para monitorizarmos muito perto a partir do início da semana, porque eu acho que se de facto o petróleo continuar a galgar terreno e a visitar preços mais altos, isto vai levar aqui a algum reposicionamento. Portanto, teremos de tentar perceber como é que isso vai afetar aqui a distribuição dos participantes do mercado ao longo portanto, em que ativos é que se vão reposicionar, para onde é que vão canalizar os seus fundos e como é óbvio, entre estes ativos poderemos incluir a Bitcoin. Teremos de ver como é que reage a Bitcoin. Temos aqui também notícias sobre a guerra do Médio Oriente. O depósito de crudo de Sharon em Teherão explodiu, foi destruído ontem. Uma infraestrutura de petróleo que está a ser alvejada pelos Estados Unidos e Israel, e isto quer dizer, a infraestrutura, o Irão ontem, tal como eu falei no vídeo, eles disseram que não iriam atacar os países vizinhos, lançar mísseis e tudo mais, a não ser, como é óbvio, que um ataque tem origem num desses países. O que é que aconteceu depois disso? Bem, o Donald Trump veio dizer que lá na sua rede social, o Irão, veio cascar no Irão, no fundo. Foram espancados, pediram desculpa, renderam-se aos seus vizinhos do Médio Oriente ele começou a balbuciar relativamente a isso, dizer que é a primeira vez que eles se rendiam em não sei quanto tempo, enfim. Isto, como é óbvio, despoltou aqui alguma raiva no Irão. Eu não percebo porque é que ele ia fazer isso, será que isto é uma tática? Eu não faço ideia. Será que ele já está a ficar senil como o Biden? Enfim, a única coisa que sabemos é que isto acabou por espicaçar aqui a guarda revolucionária do Irão e basicamente lançaram mísseis. Na verdade até foi drones, o que não foi enfim, não sei o que dizer. Muitas destas pessoas já não têm mais nada a perder, portanto não só não têm medo de morrer, como muitos deles se calhar até estão a contar com isso para irem lá para o seu paraíso ou lá o que raio. Portanto, eu não me parece ser uma boa ideia estar aqui a meter sal na ferida e a espicaçar, a dar pontapés numa pessoa que já está no chão, enfim. Mas a verdade é que vimos aqui uma escalada. Para além disto, os Estados Unidos atacaram uma infraestrutura da distribuição de água, uma fábrica de salinização foi atacada ontem pelos Estados Unidos, destruída, e portanto, em caso de não saberes, entre 95% e 97% de toda a água potável no Médio Oriente vem destas fábricas de salinização, e portanto, basicamente, rebentar com estas fábricas será retirar a utilização de água potável às pessoas, o que é bastante importante. Se os Estados Unidos rebentaram uma no Irão e depois o Irão retaliou, porque aparentemente este ataque, o míssil que destruiu esta fábrica, veio do Bahrein, e então o Irão lançou drones para o Bahrein, atacou também uma das suas fábricas de salinização. Houve aqui danos materiais, não houve como é que se diz, não houve disrupção da oferta, também não houve baixas, mas estas últimas palavras não serão verdade para sempre se isto continuar a escalar, especialmente quando estão aqui a atacar infraestruturas relacionadas com a água potável, e se as pessoas não tiverem água, então isto começa a ficar muito mais preocupante. Uma boa notícia é o facto que a Emirates já retomou os voos, portanto, um passo em direção a alguma normalidade, e bem, eu espero mesmo que esta questão da água não assistamos a muito mais disto, porque se as pessoas começarem a ficar desesperadas, então as suas reações também poderão ser reações de desespero, e isso vai levar a consequências, bem, isto já é uma catástrofe, mas consequências ainda mais catastróficas. Enfim, continuemos uma coisa com a qual quero acabar este vídeo, é que os fundos do mercado monetário nos Estados Unidos têm, foi aqui 58% desde 2022, 8,24 trilhões de dinheiro que está basicamente estacionado nesses fundos, aqui a ganhar alguma espécie de juro. Se a Fed continuar a cortar aqui as taxas de juros, ou se de repente começarem a fazer cortes de emergência por alguma razão, então há aqui muito dinheiro
sentada à margem, à espera para ser atirada qualquer coisa no mercado que dê mais yield, e é preciso termos aqui isso em conta. Nem tudo são más notícias. Porém, trago este gráfico aqui, tal como mencionei na introdução, um gráfico assustador, um gráfico que está aqui no intervalo de 3 dias, e temos uma cruz da morte, que é, no fundo, quando a média móvel de 50 períodos cruza a média móvel de 200 períodos vinda de cima. Embora, é bom da verdade, a cruz da morte é normalmente assinalada no intervalo de um dia. Estamos aqui no intervalo de 3 dias, mas muita gente está a apontar para isto como sendo uma razão de preocupação, portanto temos de falar sobre isso. Vimos uma primeira instância desta cruz da morte neste gráfico em 2014, dessa feita uma queda de 57%, desde o preço desde o topo até ao final, o nível 1.618 de Fibonacci. 2018 vimos também a mesma coisa, uma queda de 51%, portanto, dentro da mesma vizinhança, digamos assim, até novamente ao nível Fibonacci 1.618, portanto 57%, 51%, e em 2022 vimos uma nova cruz da morte com o preço a mover-se em direção ao nível 1.618 de Fibonacci, desta feita com uma queda de 52%. Será que a história se vai repetir? Porque atualmente o nível 1.618 Fibonacci está algures entre os 36 mil e os 40 mil dólares, portanto seria mais ou menos 52%, o que nos dá aqui uma espécie de preço-alvo se de facto a história se repetir. Não estou, como é óbvio, a dizer que necessariamente isso tem de acontecer, mas eu não ficaria surpreendido de todo se víssemos aqui alguma ação de preços negativa antes ainda de entrarmos no novo movimento ascendente. E, mais uma vez, há tanto dinheiro aqui estacionado à margem, à espera para entrar nos mercados, que, se de facto, e quando de facto registarmos o fundo, não irá demorar muito tempo até vermos a reação dos mercados, com todo esse dinheiro a entrar e a ser, no caso aqui, estamos a falar de Bitcoin, a ação de preço em Bitcoin vai refletir a partir do momento, vai refletir isso mesmo, a partir do momento em que esse dinheiro começa a entrar em Bitcoin. Eu vou começar à procura, ou já estou à procura de oportunidades para entrar em trades individuais. Vou entrar nessas trades na 2Bit, portanto assegura-te que prepara já a tua conta, aproveitas os bónus que eles têm disponíveis para ti, como é óbvio, registas-te na Pionex também, se preferires utilizar as estratégias de trading. Por agora vamos ficar por aqui. Muito obrigado por teres aguentado aí até ao fim. Espero que gostes do conteúdo que trazemos aqui diariamente, que te seja útil, claro, é sempre a coisa mais importante. Se sim, então não traz qualquer problema em recompensar-nos com um like. Não só não te custa nada, como nos ajuda, e de que forma, junto ao algoritmo do YouTube. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo-te um dia fantástico e vemo-nos no próximo.